único dia, uma empresinha de fundo de quintal da China causou um prejuízo para a empresa mais valiosa do planeta, prejuízo de $1 trilhão em um dia. Eu vou explicar melhor essa história. A empresa mais valiosa do mundo até anteontem era a Nvidia. A Nvidia, ela fabrica processadores para computadores, para supercomputadores. Por que ela era tão valorizada? Porque na medida em que a inteligência artificial vai progredindo, vai aumentando e tal, você, até então, imaginava-se que você precisava de processadores extremamente potentes. E quem que conseguia fazer esses processadores extremamente potentes? A Nvidia. Então, de uns tempos para cá, essa empresa multiplicou de preço e valor de mercado. Então, para todos os efeitos, ela valia 3,34 trilhões de dólares. A primeira coisa que você tem que pensar é que assim, ó, não existe isso. Isso é uma ficção do mercado. Sabe por quê? Porque você pega lá o teu carro, teu Sandero, teu Corolla, sei lá, você vai vender. Escuta, quanto é que você está pedindo? Ah, eu estou pedindo 50, 60. Beleza. Tem alguém que compra? Tem. Porque daí o cara vai lá, compra e paga 60 pila no teu carro. Beleza. Então ele vale. Agora, existe alguém ou alguéns que tenham 3,34 trilhões de dólares? Não, né? Não existe isso. Então, a gente sabe que é uma ficção. E só para você não perder de vista, sabe quando você lê que o PIB dos Estados Unidos é de 27 trilhões de dólares? Esse valor fictício de uma empresa de 3, eu falei 34, mas é 3,46. Aumentou ali 100 bilhões. Dessa conta fictícia dos 3,46 bilhões que a Nvidia, em tese, vale, soma lá na construção desse PIB fictício dos Estados Unidos de 27 trilhões. Mas, gente, se não existe ninguém para pagar, se não existe ninguém para comprar, é a mesma coisa que você chegar com o teu Corolinha e falar, não, vale 400 mil reais. Não, filho, não vale. Se não tem ninguém para comprar, não vale. Entendeu? Então esse é o primeiro ponto que precisa considerar. Seja como for, a Nvidia é uma empresa valorizada. E aí o que aconteceu? Essa empresinha de fundo de quintal, por que de fundo de quintal? Porque ela tinha ali um valor de capital de 5 milhões de dólares que foram investidos pelo governo chinês, que é sócio de boa parte das grandes empresas da China. E como é que funciona o lance lá na China? Você tem uma grande ideia, mas você não tem grana. O governo te impede de abrir essa empresa? Não, vai lá e abre se você tiver grana. Mas daí você fala ao governo, eu não tenho grana, cara, mas eu tenho essa ideia aqui, ó, fantástica, beleza? Você vai lá e apresenta para o governo. E o governo fala, beleza, cara, eu construo essa empresa para você, só que X% é meu. E aí o X% vai de cada negócio. 10%, 20%, 30%, 80%, vai do negócio. Entendeu? Então, beleza, essa empresinha que a China fez deu esse puta prejuízo para a Nvidia. Por quê? Porque a Nvidia, fabricante desses superprocessadores, que seriam em tese vendidos para as outras empresas de tecnologia que produzem inteligência artificial e que, portanto, precisa de alto poder de processamento, ou seja, precisa de motores potentes para fazer o processamento da inteligência artificial. Só que essa empresinha chinesa inventou uma inteligência artificial, tipo o ChatGPT, que não precisa de alto poder de processamento. Não precisa. Ela processa ali com um motor de batedeira. Claro, estou exemplificando. E aí, a hora que o mercado soube disso, o mercado falou, meu Deus, a gente jogou trilhões de dólares, centenas de bilhões de dólares em ação nessa Nvidia, e não precisa disso. E aí tem uma empresinha que faz lá com um motor de Fusca. E aí os caras se descabelaram. E todo mundo parou de jogar dinheiro na Nvidia. E aí, em um dia, ela perdeu $1 trilhão. E por que a China faz isso? A China faz isso porque a primeira coisa, e é muito bacana, é arregaçar os Estados Unidos e parar com o Império Americano. Porque perceba, os Estados Unidos, nós que somos um pouco mais velhos, a gente cresceu, especialmente depois do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, acreditando que os Estados Unidos era um grande país, uma grande democracia, mas não é nada disso. Os Estados Unidos é um país pirata. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Você lembra lá, nos anos pós-guerra, que era a União Soviética o contraponto dos Estados Unidos? A União Soviética acabou, a maior cagada que os caras fizeram, e enfim, foi fazendo besteira, até que um dia o Império Soviético ruiu. E aí os Estados Unidos se achou, estamos sozinhos. Ao ponto de que o Francis Fukuyama, procure esse nome aí, Francis Fukuyama, com K, Fukuyama, ele disse que era o fim da utopia. Por quê? Porque era o fim da história. O capitalismo venceu e acabou tudo. Mal sabia ele que a história não estava terminando ali. Vinha um outro cara correndo por fora, perceba. Nos anos 70,
o PIB da China era um PIB menor do que o do Brasil. Mas como na China os caras pensam o país, e infelizmente em chamadas democracias, e cada vez mais isso acontece para democracias liberais quaisquer, o que se pensa é o futuro de determinadas empresas, ou determinados indivíduos, ou de determinadas classes dominantes. Na China não, os caras pensaram, não, peraí, o país vai ter que crescer. Então aí, veja, nos anos 70, o PIB da China era uma merda, e hoje o PIB da China é de verdade o maior do mundo, tanto é que já foi criado, e é só os Estados Unidos que não adota, que esse PIB paralelo é mais ou menos assim, ele é mostrado pelo poder de compra. E o poder de compra, maior poder de compra do planeta, é de longe o da China. Porque a China não é um país canalha como os Estados Unidos. Mas dá pra gente explicar isso em outro momento. Antes da eleição do Trump, perguntaram pro Xi Jinping, perguntaram pro Putin, quem que eles achavam que era melhor que ganhasse a eleição dos Estados Unidos. Ambos disseram o seguinte, veja, pra gente tanto faz, é claro, eles também fazem isso em termos diplomáticos, né? Não vou ficar se metendo. Tanto faz, whatever. Mas é sabido que o Putin disse o seguinte, olha, o Trump vai acelerar a queda do Império Americano. Como de fato faz, está fazendo. O cara deportando em massa, o que ele está fazendo? Ele está destruindo a mão de obra americana. Se o cara for sobretaxar tudo que vem de fora, veja, os Estados Unidos é um país que não produz indústria, não tem indústria mais nos Estados Unidos, indústria pesada, indústria grande, não tem. Todos os carros que os Estados Unidos compram, basicamente, são feitos fora, são feitos na China. Tudo, qualquer máquina. Até os bonés lá do Donald Trump, do MAGA, são feitos na China, ou fora dos Estados Unidos, em algum outro país. Tanto que até um youtuber famoso entrou na lojinha da MAGA, né, do Trump, e foi procurar se tinha algum produto feito nos Estados Unidos, não achou. Nada. Os Estados Unidos virou um país de serviços. Só isso. E os americanos, com toda essa treta que está acontecendo, a partir do momento em que o império está ruindo, as coisas vão saltando aos olhos. Tanto que quando você começa a notar, especialmente no TikTok, a manifestação de determinadas pessoas, normalmente jovens, falando, cara, eu não tinha noção de que fora dos Estados Unidos as pessoas podem ter saúde de graça, ou muito barata. E aqui a gente tem que vender um rim, literalmente, para às vezes pagar uma aplicação de soro. Mas o dado concreto é que mandando os imigrantes embora, não tem quem faça o trabalho que ainda restou para lá. E aí, as empresas estão tendo prejuízo nessa última semana, porque muitas sequer estão abrindo, porque não tem quem faça o trabalho. E aí, outras coisas, não é só o prejuízo financeiro, é o prejuízo do próprio serviço. Tem coisas que não acontecem mais, porque não tem quem faça. Então o Trump, de fato, está fazendo com que o Império Americano vá à falência mais rápido. Começa também quando ele liberta lá os 1.500 bandidos que foram presos pelas coisas do Capitólio, e que ele liberta dando o seguinte sinal, velho, se eu precisar, vocês façam tudo de novo, porque eu solto vocês. O dado concreto é que, ao contrário do que acontecia antes, com o excesso de informação de redes sociais que estão no mundo todo, o próprio povo americano está vendo que fora dos Estados Unidos não é tão ruim quanto eles falavam que era. Quando deu essa treta do TikTok ser banido dos Estados Unidos, as pessoas começaram a baixar um aplicativo ou outro, o Red Note da China, e eles ficaram de cara, porque falaram, nossa, a gente pensava que a China era uma bosta. Mas não, as pessoas têm acesso a isso, aquilo, as pessoas têm uma vida normal, não tem um grande irmão vigiando, não tem nada. E aí os caras, sabe, começou a abrir a cabeça, com exceção, claro, dos otários, dos trumpistas, que são exatamente iguais aos otários dos bolsonaristas aqui. São um bando de maquininhas. Eu, particularmente, estou me divertindo muito, porque agora, com essa empresa da China dando um prejuízo de $1 trilhão para uma grande empresa americana, maior do mundo, em um único dia, você pode apostar que virão outras que farão isso em sequência. Tudo isso eu falei para tentar fazer com que a gente abra a mente e preste atenção no que está por vir. E lembre-se, volto a frisar, uma empresa de fundo de quintal acabou com o império da maior empresa do planeta. Dá para ver do que a China é capaz.